E aí, pessoal, bem-vindos de volta ao Lost Genre. Eu sou o Babaca. Este aqui é do usuário Telethesis. Eu seria o babaca por aceitar um emprego com o maior cliente do meu pai, o que significa que ele não receberia mais trabalho deles? Meu pai tem um negócio no qual eu e meu irmão trabalhamos. Meu pai quer deixar todo o negócio da família para o meu irmão mais velho. Ele diz que faz mais sentido porque meu irmão mais velho é o filho mais velho dele e está no negócio há mais tempo. Ele é formado em administração e entende muito do lado comercial desse trabalho. Embora eu faça muito bem a parte física do trabalho, eu era um pouco impulsivo quando era mais jovem, então ele acha que não seria uma boa ideia eu ficar no comando. Pra ser sincero, eu também não acho que seria. Mas considerando o quanto eu contribuo para esse negócio e que também sou filho dele, acho que eu deveria pelo menos ter alguma voz no futuro da empresa e uma participação na companhia. Nem metade, mas pelo menos um pouco. No fim, meu pai negou, mas disse que eu teria dinheiro após sua morte. Tudo isso realmente me deixou irritado e eu estava começando a ficar amargo continuando a trabalhar lá e estar perto deles. Então pedi demissão com 2 semanas de antecedência, eu só tenho tentado manter uma postura neutra o tempo todo. Esta foi minha última semana e Jared, representante do nosso maior cliente, perguntou se eu poderia assumir outro projeto na próxima semana. Então eu disse para ele que iria repassar isso para o meu irmão, mas que eu não vou estar trabalhando aqui na semana que vem. Jared e eu conversamos bastante e somos bem amigáveis um com o outro, porque sou eu quem trabalha mais nesse emprego. Na verdade, a gente já saiu junto algumas vezes fora do trabalho, então ele perguntou por que eu estava saindo. Eu só disse que era por motivos pessoais. Ele perguntou onde eu ia trabalhar e eu disse que ainda não tinha certeza, porque não há muitos lugares que precisam de funcionários com as minhas habilidades. Enfim, hoje, enquanto eu estava trabalhando, o chefe do Jared desceu e me perguntou se eu consideraria trabalhar para eles. Ele disse que já faz um tempo que está pensando em fazer todo esse trabalho internamente, mas tem tido dificuldade em encontrar alguém com experiência, já que é uma área tão especializada. Ele disse que sempre ficou muito satisfeito com o meu trabalho, e é por isso que eles sempre me pedem. Ele me ofereceu um contrato de 3 anos e o salário é muito maior do que eu jamais teria ganhado na empresa do meu pai. Além disso, vem com benefícios e um escritório. Não sei bem o que vou fazer com um escritório, mas parece bem legal. Posso escolher os equipamentos e contratar 2 funcionários para trabalhar comigo. No geral é uma oferta incrível, mas eu sei que perder esse cliente vai prejudicar muito o negócio da minha família. Ao mesmo tempo, não é como se eu tivesse pedido por isso ou tentado roubar o cliente deles. Foi ele quem veio até mim e me quis. Pensei em usar isso como moeda de troca com meu pai para ter voz e participação na empresa. Mas, sinceramente, não quero conseguir as coisas desse jeito e simplesmente não quero mais trabalhar com nenhum dos dois. Eu seria o babaca se aceitasse o emprego? O julgamento é que não sou o babaca. Agora vamos dar uma olhada nos comentários mais votados. LCAT diz: você não é o babaca, a menos que use isso para pressionar seu pai. Apenas vá e aceite o emprego. Buy More Plants diz: acho que entregar o aviso prévio de 2 semanas foi sua última carta. Se eles não se importaram o suficiente para te manter antes, não vão se importar agora. Eles só querem o cliente de volta, e ninguém sabe o que acontecerá depois. Talvez eles cumpram a palavra com você, talvez não. Aceite esse emprego, garanta seu futuro, mas esteja preparado para a reação da sua família. Você não é o babaca. Demobeck diz: você não é o babaca. Seu pai estava sendo completamente injusto. Agora você tem uma oportunidade incrível. Vá em frente. Eu iria. No entanto, confira qualquer contrato de trabalho que você tenha e certifique-se de fazer tudo conforme as regras. Por exemplo, meu antigo contrato dizia que eu não poderia trabalhar em uma empresa concorrente até 6 meses depois de sair do meu antigo emprego. O autor do post responde: tenho quase certeza de que o meu não tinha cláusula de concorrência. Era bem curto, tipo 2 parágrafos, mas vou conferir de novo mais tarde quando eu voltar para o escritório. Edição do autor do post. Eu realmente me arrependo de ter colocado toda a carta na manga neste post. As pessoas parecem estar focando no fato de eu ter feito isso quando logo em seguida eu digo que não quero e nem quero mais trabalhar com eles. Só foi um pensamento passageiro, pessoal. Edit 2 sério, pessoal, não estou realmente planejando barganhar ou negociar com meu pai ou meu irmão. Beleza, autor do post, você definitivamente não é o babaca e deveria aceitar esse emprego. Eu acho que você está certo, que você merece uma participação na empresa. Você é da família, faz parte desse negócio. Você ajudou o negócio a chegar até aqui. O maior cliente é uma conta sua, pois eles pedem por você.
Só porque seu irmão tem diploma de administração, não garante que ele será o melhor para gerir a empresa. A menos que ele seja um grande líder e entenda de desenvolvimento de talentos, o que duvido. Caso contrário, ele teria reconhecido o seu valor e o que você contribui para o negócio, e teria dito ao seu pai que você merece alguma coisa. Mas ele não fez isso? Novamente, eu realmente acho que você deveria aceitar esse emprego, mas como um comentarista disse, esteja preparado para a reação negativa da família, porque isso vai acontecer. Mas novamente, essa é só minha opinião. Agora vamos à atualização para ver o que aconteceu. Então já faz um tempo desde a minha primeira postagem e as coisas foram resolvidas. Percebi que muitos de vocês disseram ser aceitável aceitar o emprego. Alguns sugeriram que eu avisasse meu pai e meu irmão sobre tudo isso antes de aceitar o emprego, para não surpreendê-los. Então foi isso que eu fiz no dia seguinte à minha postagem original. Mas a conversa em si não foi tranquila. Eles ficaram bem irritados. Meu pai disse que não seria bom me dar parte do negócio, pois sou egoísta e penso só em mim, enquanto ele tenta manter mais de uma dúzia de pessoas empregadas. Meu irmão disse que eu estava basicamente traindo a família porque não conseguia algo que eu realmente não merecia deles. Eu realmente não queria mais ficar perto deles depois disso, então simplesmente fui embora mais cedo naquele dia e decidi não terminar o resto da semana como eu tinha planejado. Depois liguei para aceitar o emprego formalmente. O equipamento que pedimos só chegou na semana passada, então basicamente eu estava sendo pago para ficar em casa sem fazer nada nas primeiras semanas. Na verdade, foi bom ter uma pausa de tudo antes de mergulhar no trabalho de novo. Tem sido muito bom no novo lugar, aliás. Meu novo espaço de trabalho é bem diferente, mais agradável do que a oficina do meu pai. É amplo, aberto, com ar-condicionado e vaga reservada, sem precisar disputar lugar na rua. O escritório que me deram não é grande, mas é agradável. Como disse antes, não uso muito um escritório, mas é bom ter um espaço só meu, especialmente com frigobar. No geral, eu definitivamente me sinto muito mais valorizado aqui do que jamais me senti trabalhando com meu pai. Aliás, não falo com meu pai ou irmãos desde então e acho que não vou falar. Eu soube pelo Jared que logo depois que saí após conversar com ele sobre o emprego, eles ligaram para o meu novo chefe e tentaram convencê-lo a não me contratar. Também ouvi de um primo que o negócio do meu pai não está indo muito bem agora, e eles tiveram que demitir algumas pessoas e estão reduzindo o tamanho da empresa. Outros clientes deles fecharam por causa do bug, então junto com a perda do grande cliente, isso os afetou muito. Enfim, não tem muito mais o que dizer além disso. Muitos tinham razão ao dizer que isso provavelmente prejudicou de vez meu relacionamento com meu pai e meu irmão, mas agradeço a todos que me incentivaram a aceitar o emprego. Antes de terminar, vamos ver alguns comentários sobre essa atualização para saber o que acham do que está acontecendo. Waterhouse 5 diz que eles estão confundindo causa e efeito. Sócios de negócios devem cuidar do bem-estar da empresa. Funcionários trabalham em troca de dinheiro. Seu pai e seu irmão decidiram que você é funcionário, não um sócio do negócio. Agora eles estão irritados porque você age como funcionário, não como sócio. Se eles realmente quisessem que você agisse no melhor interesse do negócio, em vez de buscar o maior salário e as melhores condições de trabalho para o cargo pelo qual você é pago, eles deveriam ter te colocado como sócio, para que isso realmente fosse uma das suas responsabilidades. R. Lazar diz: é uma pena que seu pai e seu irmão não tenham considerado as possíveis consequências da decisão deles. Sinto muito que eles tenham escolhido colocar toda a culpa em você, te responsabilizando por cuidar de si mesmo e do seu próprio futuro. Desejo a você muita sorte no novo emprego, e espero que sua família consiga, com o tempo, resolver as coisas. Sim, ao todo o post concordo muito com os dois comentários, principalmente o primeiro. Como eu disse antes, eles não reconheceram o valor que você traz para a empresa, esse foi o erro deles. Como disse Waterhouse 5, esse valor merecia que você fosse sócio da empresa. Cuidar dos negócios teria sido sua responsabilidade e o melhor para o negócio do seu pai. Ele decidiu diferente e agora essas são as consequências. Então vamos deixar assim. Espero que você consiga resolver as coisas com a família com o tempo. De qualquer forma, boa sorte no novo emprego. Esta é de um usuário chamado Throwaway022411111. Eu sou o babaca por me opor ao Dia das Meninas? Tenho 28 anos e sou homem, e minha família imediata é composta apenas por mulheres. Principalmente, isso acontece porque fui criado pela minha mãe e não tenho contato com o lado da família do meu pai devido a um divórcio complicado quando eu era jovem.
Minhas 2 irmãs que estão no início dos 30 anos, minhas 3 tias, 2 que são irmãs da minha mãe e uma que entrou para a família ao se casar com minha tia. E elas têm um grupo de amigas próximas da família, todas mulheres que também vão a esses eventos. Há cerca de 3 anos, minha mãe teve a ideia de fazer um fim de semana só para as mulheres. A ideia inicial era ver um filme do Magic Mike, mas fez tanto sucesso que passaram a fazer esses passeios de fim de semana 1 ou 2 vezes por mês. No início isso não me incomodava, pois sou adulto, tenho minha vida e casa, e nem pensava nisso. Mas um incidente recente me deixou irritado com todo esse conceito. O aniversário da minha tia foi em janeiro, e normalmente vamos ao restaurante favorito dela para comemorar, que por acaso também é o meu restaurante favorito. Então comprei um presente e um cartão para ela e fiquei esperando um convite, mas ele não veio. Quando perguntei o que iam fazer no aniversário dela, me disseram que já tinham comemorado antes, no Dia das Meninas, porque ela estaria fora do estado no dia do aniversário. Isso me irritou, porque ao dizer que comprei um presente para ela, minha mãe falou para eu só ir na casa dela e entregar. Eu me senti bem excluído, já que sou o único homem na minha família imediata. Ter um Dia das Garotas é como dizer, vamos comemorar. Meu aniversário, mas sem convidá-lo. Eu reclamei sobre isso e me disseram que eu estava sendo basicamente egoísta e que ela pode comemorar o aniversário dela do jeito que quiser. Eu concordo com isso, mas mais uma vez eu sou o único sendo deixado de fora e isso é uma droga. A gota d'água foi que acabei de ser informado que elas estavam planejando uma viagem de férias de verão este ano só para as garotas também. E quando perguntei para minha mãe sobre as férias que normalmente fazemos em família, ela me disse que não podem pagar pelas 2 coisas. Este ano elas farão apenas a viagem das garotas. Nesse ponto eu fiquei muito irritado e tive uma discussão acalorada com minha mãe e minha irmã, dizendo para elas que é muito ruim que 2 vezes por mês elas tenham atividades em grupo e me excluam de propósito, e agora ainda vão tirar férias e me deixar de fora também. Nada mudou na discussão e elas não cederam. Então eu decidi que precisava de um tempo longe da minha família imediata porque eles não consideram meus sentimentos relevantes. Saí do grupo da família no WhatsApp e desativei o Facebook. Meu celular não para de tocar e dizem que sou imaturo e preciso crescer. Respondi que muita gente adulta quase não vê a família e que eu só vou seguir esse exemplo. Eu sou o babaca? O veredito é que não sou. Agora vejamos os comentários mais votados. Nó Michelle diz, não é o babaca. Se você é o único homem da família, parece até que eles estão fazendo um dia sem o autor do post e chamando isso de Dia das Garotas. Não é legal. Siga os Aranhas diz, não é o babaca. Se você não fosse o único homem da família, eu entenderia o lado deles. Mas como você disse, parece que estão te excluindo pessoalmente. A viagem de férias realmente passa dos limites. Isso me faz questionar sua relação com eles. Vocês eram próximos antes de tudo isso, e esse lance do Dia das Garotas só saiu do controle? Já houve conflitos antes e eles lidam de forma imatura? Gritar não vai mudar a opinião deles. E, para ser sincero, não sei o que vai mudar. Procure manter a calma e explique de forma responsável como eles te fazem se sentir e por que não faz sentido ter férias ou comemorações só para garotas, pois isso apenas te exclui. Eu não sou totalmente contra elas fazerem os dias das garotas de vez em quando, mas não parece que elas estão levando você em consideração de forma alguma. Autor do post responde, eu sou uma pessoa muito tranquila e de fácil convivência no geral. Minha mãe e minhas irmãs sempre dizem que, se eu ficar mais relaxado, vou acabar deitado. Essa discussão com eles foi totalmente fora do meu padrão. Minhas irmãs e minha mãe, por outro lado, sempre tem algum drama entre elas. Apesar dos dramas, elas sempre se entendem e seguem juntas. Eu sinto que a única pessoa que não está causando drama sou eu, e também sou a única pessoa que não é convidada. Não tenho certeza se expliquei direito, mas esses eventos acontecem várias vezes por mês. E neste ponto, a única vez que sou incluído em comemorações e eventos é nos feriados. Além disso, em relação a se somos próximos, sinto que somos tão próximos quanto o normal. Não confio muito na minha mãe ou irmãs, pois são fofoqueiras, e se conto algo para uma, logo a família toda está comentando meus problemas. Não acho que fiz algo para causar problemas, mas vou pensar sobre isso e ver se consigo lembrar de alguma coisa. Tapete Laranja diz, você é o babaca. Nenhuma dessas irmãs ou tias é casada. Se alguma delas for, você não é o único homem excluído. Está agindo como uma criança, mesmo sendo adulto. Sobre as férias, eu até entendo você ficar chateado, mas fora isso, você está exagerando.
O autor responde: minha mãe é solteira, minha tia é solteira, minha outra tia é lésbica e tem uma esposa. Minhas irmãs são solteiras, uma está saindo com alguém, mas não oficial. São com elas que tenho mais proximidade. E é literalmente uma questão de que toda a minha família imediata faz algo divertido algumas vezes por mês. Sou excluído por causa do meu gênero. Isso pode ser legal? A última vez que fiz qualquer coisa com minha família, juntos como um grupo, foi no dia de ação de graças. Enquanto isso, passo o dia todo lendo no grupo da família sobre como foi divertido ir ao zoológico, como eles adoraram o restaurante que foram no fim de semana passado, etc. Segundo você, eu não deveria me sentir excluído e estou exagerando por me sentir assim? Autor do post, você não é o babaca. Acho ótimo elas quererem um dia só das garotas, isso é saudável. Mas sim, aniversários de família, férias e esse tipo de coisa deveriam ser coisas de família, não só das garotas. Se você é o único homem na família imediata, está sendo excluído, independentemente das justificativas delas. Preciso dizer, foi especialmente ruim sua mãe não tentar entender seu lado e ainda se unir às suas irmãs contra você. Entendo você querer cortar contato com elas, eu faria igual, não me importo se são parentes de sangue. Se alguém faz você se sentir mal e te exclui explicitamente, então eu também não iria querer conviver com essa pessoa. Mas, de novo, essa é só a minha opinião, então agora vamos para a atualização para ver o que aconteceu depois. Esse último mês foi meio agitado para mim, então eu não tive oportunidade de atualizar isso até agora. Então as descrições da minha família e da minha situação familiar nesse tópico foram específicas o suficiente para que um dos meus familiares descobrisse e me confrontasse. Como desativei meu Facebook e só recebia mensagens de texto, não percebi o que acontecia antes de ser surpreendido por isso. Minha irmã, a mais velha, me confrontou sobre isso e perguntou se fui eu quem fez o tópico e eu confirmei que sim. Ela disse que fui idiota por expor os problemas da família assim. Eu respondi que de forma alguma fiz isso, pois estava falando de maneira muito geral e nunca identifiquei quem era a minha família. Isso se espalhou para a minha família e agora o tópico foi compartilhado no Facebook e todos viram. Fui convidado para uma reunião de família, algo que nunca acontece, onde fui colocado na frente de um grupo de mulheres irritadas que me disseram que o que eu fiz estava errado e exigiram um pedido de desculpas. Elas disseram que eu sabia que não estavam me excluindo e que por ter dado essa impressão eu devia pedir desculpas. Respondi que eu absolutamente não sabia que não estavam me excluindo e citei exemplos de coisas que fizeram, como o jantar de aniversário, ir a um parque de diversões e ir a um jogo de beisebol. Elas novamente disseram que era um evento só para meninas, divertido, onde meninos não eram permitidos ou bem-vindos, pois queriam conversar sobre assuntos que garotos não se interessariam. Respondi que ela precisa parar de dizer garotos, porque só havia um garoto que teria sido convidado, e esse sou eu. Ela está dizendo que é um evento sem o autor do post não exclusivo para meninas. Eles explicaram que não era uma exclusão minha, porque independentemente de eu estar interessado no evento ou não, a conversa teria me entediado porque eu não sou uma garota. A gente estava andando em círculos, então expliquei meu ponto de vista. Eu disse que sou o único homem na nossa família imediata. Quando as pessoas da minha família imediata se reúnem regularmente, não só de vez em quando ou em ocasiões especiais, e não me incluem, não importa como chamem isso, eu me sinto excluído. Expliquei que o ponto de ruptura foram as férias em família, e que não havia razão para me excluírem de algo para o qual sempre fui convidado. Principalmente porque essas são nossas únicas férias em família, e eles já disseram que não podem pagar outra viagem. Ao fim da reunião, nunca recebi desculpas. Ninguém tentou se colocar no meu lugar e fui acusado de muitas coisas que, por qualquer interpretação razoável, eu não fiz. Eu disse para minha mãe e minhas irmãs que chegamos a um ponto de ruptura no nosso relacionamento e que eu iria cortar contato por um tempo. Disse a elas que sou adulto, tenho minha própria vida e quis me envolver porque não queria uma relação familiar limitada só a encontros nos feriados. Se não é isso que minha família quer, tudo bem. Mas eu disse a eles que não iria me envolver com pessoas que me fazem sentir mal e que intencionalmente me deixam de fora, olhando de fora para dentro da minha própria família. Minha mãe e minhas irmãs me disseram que se eu fosse mentir sobre elas para todo mundo, elas não se importam. Neste momento, meu vínculo familiar terminou. Eu saí daquela reunião de família e não reativei o Facebook, não recebi nenhum contato e também não iniciei nenhum contato. Que situação! Autor do post, toda essa situação é uma droga. Sinto muito que você tenha uma família tão ruim assim.
Se por acaso algum desses familiares assistir a este vídeo, todos vocês deveriam se envergonhar de si mesmos. Vocês são péssimos. Para essa mãe e irmãs, vocês perderam o filho e o irmão de vocês. Vocês perderam alguém que amava e se importava de verdade com vocês. Vocês o afastaram e excluíram, agora ele não quer mais contato. Espero que estejam orgulhosos. Outro ponto que é mais pessoal e posso estar errado, por isso quero opiniões. Aquela parte em que explicaram que não era uma exclusão, porque, independentemente de ele estar interessado no evento, a conversa o entediaria porque ele não é uma garota. Isso é sexismo? Avisem nos comentários, não quero entender errado. Essa é do usuário SweetBabyZ 2020. Eu sou o babaca por não perdoar meu marido de 26 anos por um erro e não confiar nele com nosso filho. Eu, mulher de 24 anos, dei à luz minha filha há 6 meses e deveria ter sido o momento mais feliz da minha vida. Quando minha filha nasceu, sua pele era muito escura, parecendo que ela poderia ter 2 pais biológicos africanos. Meu marido Jim, homem de 26 anos, nome fictício, ficou furioso, me acusou de traição e foi embora na mesma hora. Ele contou para todo mundo dos 2 lados da família o que aconteceu, fez uma postagem nas redes sociais e quis se divorciar. A família dele e vários amigos nossos ligaram para expressar decepção comigo e me xingaram com nomes horríveis. Minha mãe ficou ao meu lado o tempo todo e eu continuei afirmando minha inocência. Jim se recusou a me buscar no hospital, jogou minhas coisas no jardim e trocou as fechaduras, então tive que ficar com meus pais. Quando minha irmã ligou para pedir as coisas do bebê, Jim me mandou mensagens com fotos do quarto vazio e disse que se livrou de tudo. Ele destruiu meu ateliê de arte. Eu gosto de pintar e das artes que fiz, mas ele disse que meu trabalho seria horrível demais para vender. Eu fiquei arrasado e tentei focar no meu bebê. Semanas se passaram e Jim se recusava a falar comigo diretamente e nunca perguntou sobre nosso filho. Eventualmente ele concordou em fazer um teste de paternidade e ele era 100% pai. Ninguém acreditou nos resultados, então repetiram o teste. Jim é o pai. Na mesma época, um primo do Jim fez um teste de ancestralidade e descobriu cerca de 30% de ancestralidade africana na família. Isso, junto ao teste, fez a bisavó paterna do Jim admitir ter tido um caso na época em que o avô do Jim nasceu. Como ele podia passar despercebido, ela presumiu que o marido era o pai. Desde então, Jim tem procurado as pessoas e todos vieram pedir desculpas. E embora tenha sido bom me sentir vingado, o dano já foi feito. Não consigo ignorar tudo de horrível que foi dito e feito. Não só comigo, mas também com meu filho. Jim fez comentários muito racistas, coisas que nunca imaginei ouvir dele e com tanta facilidade. Não quero que nossa filha esteja perto disso, seja como for. O que mais Jim e a família dele vão dizer ou fazer da próxima vez que ficarem bravos? Como eles vão tratar nossa filha quando ela fizer algo que os desagrade? Jim tem implorado por perdão. Eu disse que preciso de tempo. Ele pediu para ver o bebê e eu deixei, mas estou com muito medo de entregá-la fisicamente para ele. Ele está arrumando o quarto do bebê e sempre me pergunta o que quero. Eu choro dizendo que já tínhamos o que eu gostava e que certos itens não podem ser substituídos. Ele me perguntou se eu ainda o amava e eu admiti que ele me mostrou seu pior lado e eu não sei se conseguiria conviver com essa imagem. Não quis ser cruel, mas é como me sinto. Minha irmã sugeriu terapia de casal, mas eu não acho que eu deva trabalhar para consertar algo que eu não quebrei. Eu nunca traí e fui 100% inocente em tudo isso o tempo todo. Eu sou o babaca por não querer dar uma segunda chance para Jim? O julgamento é, não é o babaca. Vamos conferir os comentários mais votados. Excluído afirma que não é o babaca. Ele mostrou quem é e queimou todas as pontes. Termine e nunca olhe para trás. Starblaze 647 diz que você não é o babaca. Ele te detonou. Ele colocou toda a família e amigos dele contra você. Ele te jogou na rua e destruiu suas coisas. Você acabou de ter um bebê e ele te expulsou imediatamente por causa de uma suposição. Ele não precisa de perdão, ele precisa de terapia e dos papéis do divórcio. Após o divórcio, permita a ele só fins de semana ou visitas. Por mais que eu queira que essa criança tenha um pai amoroso, esse não é um homem em quem eu confiaria para entrar na minha casa, muito menos para ver meu filho hipotético. Ele pulou direto para a raiva, nem sequer te ouviu, e pelo jeito o resto da família dele também não. Meu sangue está fervendo, como deve notar. Flores no meu cabelo 923 diz: você não é o babaca, não volte, edite do autor. Me afastei por horas e não acreditei no que vi ao voltar.
Estou realmente impressionado com todos os comentários maravilhosos de apoio, assim como com as mensagens privadas. Também entendo porque algumas pessoas podem achar que isso é falso, e tudo o que posso dizer é que você é livre para acreditar no que quiser sobre isso. Também vejo algumas perguntas e acho que devo esclarecer algumas coisas, caso seu julgamento mude. Tudo isso aconteceu inicialmente perto de fevereiro, e eu já estava instalado na casa dos meus pais antes do lockdown começar. 2. Jim não quis me buscar no hospital porque não admiti traição nem dei detalhes, pois não havia, o que o irritou ainda mais. 3. Pelas fotos que Jim enviou, ele não quebrou o berço com marreta nem nada parecido. Ele só desmontou as coisas para devolver e pegar o dinheiro de volta ou para doar. Embora seja muito doloroso, não diria que é violento, mas talvez seja. 4. Na internet ele disse que tive um bebê de pele escura e que iria se divorciar de mim. A família dele fez comentários racistas, e depois ele também começou, mas só com minha família. Ele se recusava a falar comigo diretamente. 5. Quando a verdade veio à tona, tudo o que ele e a família postaram foi apagado, mas eu e alguns amigos ainda temos os prints. Jim nunca escreveu seus comentários racistas. 6. Mesmo sem palavras racistas, ele comentou que nossa filha seria uma princesa da assistência social e que eu seria só mais uma mãe solteira. 7. Só para esclarecer, Jim é branco e eu sou pelo menos metade branca. Um dos meus pais é adotado e após tudo o que ocorreu, eles decidiram fazer o teste de ancestralidade também. Os resultados devem chegar em breve. Sim, isso é fácil de julgar. Você não é o babaca, autor do post. Seu marido ou futuro ex, se me permite dizer, ele é o babaca aqui, assim como todo mundo que fez comentários sem qualquer tipo de prova e simplesmente pulou para uma conclusão. É claro que você até poderia tentar entender a mentalidade do seu marido e o que ele estava passando quando tudo isso aconteceu, mas partir direto para a raiva e te deixar no hospital naquele momento, isso não está certo. Ao invés de sair e postar no Facebook, seu futuro ex deveria ter pedido um teste de paternidade imediatamente. É isso. Mas claro, Ig, essa é só a minha opinião. Então agora, vamos passar para a atualização para ver o que aconteceu depois disso. Obrigado a todos pelas palavras de incentivo há alguns meses, tanto nas postagens quanto na senhorita. Muitas coisas aconteceram desde a minha postagem inicial e eu só precisava de um tempo para processar tudo e estar em um lugar onde eu pudesse escrever sobre isso nas redes sociais. Então, lá vai. Primeiro, meu pai, que foi adotado, fez o teste de ancestralidade 23 e descobrimos que Jim não era o único com ascendência africana. Meu pai tinha ao menos 45%, então eu tenho no mínimo 20%. Estou legalmente separado do meu marido, tenho a guarda principal e estou morando com meus pais até segunda ordem. Ele continua pedindo desculpas e quer que eu volte para casa. Ele até se ofereceu para sair para eu ficar com nossa filha, mas não quero e gosto de ter o apoio dos meus pais. Meu pai é aposentado e ele cuida muito da minha filha enquanto minha mãe e eu trabalhamos remotamente. Vou à casa às vezes para que Jim veja a filha e façamos terapia de casal por vídeo. Em uma das sessões, Jim confessou algo realmente doloroso e alguns de vocês acertaram. Ele traiu. Enquanto namorávamos, antes do pedido de casamento, o jeito como ele me tratava era uma projeção. Foi com uma ex-namorada que tinha traído ele, e ele ficou com ela para inflar o próprio ego. Ele começou a se sentir culpado, mas tinha muito medo de que eu fosse embora para confessar. Jim também admitiu que ficou com medo quando eu engravidei. Nosso bebê não foi planejado, ele estava muito ansioso por ser pai, mas apenas fingiu estar animado porque não queria parecer um idiota. Meu marido estava tão disposto a acreditar que nossa filha não era dele porque achou que tinha uma saída. Agora que ele sabe que nossa filha é dele e passou tempo com ela, Jim se arrepende de tudo e só quer a família dele de volta e está disposto a passar o resto da vida compensando a gente. Tudo isso foi profundamente doloroso e eu já chorei por causa disso mais de uma vez. Jim tem mentido pra mim e minha capacidade de confiar nele não melhorou em nada. Quando chegaram as festas de fim de ano, os pais do Jim perguntaram sobre ver o neto deles e eu não quis. Eles me disseram que era egoísmo da minha parte mantê-la afastada e eu os lembrei do passado deles. Eles disseram que já pediram desculpas e tentaram minimizar a situação. Disseram que não posso ficar com raiva para sempre e preciso aprender a perdoá-los. Sinto vergonha de ter amado e me casado com essa família, e me pergunto por que não percebi isso antes. Vou procurar um advogado e pedir o divórcio após o primeiro aniversário da minha filha. Ah, Jimbo, além de ser cabeça quente, você também traiu? Cara, você só piora a cada minuto, não é? Autor do post, ainda bem que você tem o apoio dos seus pais.
Espero que eles também te apoiem no divórcio. E tomara que Jim coloque a cabeça no lugar e seja um pai de verdade quando tiver a chance de fazer isso. Fora isso, espero que você e sua filha tenham um 2021 incrível. Se cuida, autor do post. Essa é de um usuário. Conte mais, por favor, 01. Sou babaca por responder à mãe da minha influência cultural? Meu marido e eu nos conhecemos na faculdade há 12 anos. Ele é estrangeiro e tinha visto que permitia usar os recursos da nossa faculdade, mas nada mais. Após 4 meses de namoro, ajudei-o a obter um visto mais permanente, e 4 anos depois ele me pediu em casamento. Nosso relacionamento é absolutamente fantástico. Não querendo parecer tendencioso aqui, mas, meu Deus do céu, ele é o melhor homem que já conheci na minha vida. Apesar de eu estar apaixonado e profundamente amando meu marido, a mãe dele nunca a aprovou. Ela queria que o filho se divorciasse de mim, voltasse ao Equador e se casasse com a mulher a quem já havia prometido o casamento. Obviamente, ele recusou e tentou várias vezes trazê-la aqui para mostrar como sou maravilhoso. Ela finalmente aceitou no último verão, após 3 anos tentando. Ele estava muito nervoso. Quando ela chegou, ela se recusou a entrar no nosso carro, dizendo que era um desperdício e insistiu em usar o transporte público. Meu marido foi com ela, e por mais estranho que pareça, o pai dele foi comigo. Ele também é incrível. Super tranquilo, absolutamente hilário e um verdadeiro charmoso. Então chegamos em casa e a mãe dele começa a implicar com a nossa casa. Ela diz que é grande demais, espaçosa, a cozinha pequena e a decoração sem gosto. Seguimos para o jantar. Ela se recusa a comer porque fizemos assado de porco, e aparentemente isso vai contra a cultura dela. Ainda assim, o marido dela comeu tudo e pediu uma terceira vez. Ela começa a me criticar por tomar vinho no jantar e dizendo que o álcool é obra do diabo. Foi bastante ridículo, mas mesmo assim, não falei nada. O ponto de ruptura. Meu Golden Retriever de 21 quilos entra correndo no quarto com meu irmão, que passou o dia todo com ele. Minha sogra ficou completamente louca. Cachorros são obra do diabo, quem diria? Ela tira seu sálvia branca da bolsa e começa a defumar minha casa. Meu cachorro está seguindo ela nesse momento e ela se abaixa e bate no rabo do meu cachorro enquanto grita dizendo que ele está atacando ela. Ela então chega bem perto do rosto do meu marido e começa a repreendê-lo por seguir o estilo de vida do diabo, dizendo que ele deve se divorciar de mim imediatamente, ou ela o deserdaria e cortaria ele da vida dela indefinidamente. Eu perdi a cabeça um pouco, levantei e disse: saia, cai fora, espere seu táxi na varanda. Vou arrumar um quarto de hotel para você, mas a partir de hoje à noite não será mais bem-vinda aqui. Ela ficou pasma e então começou a repreender meu marido de novo por não defendê-la. Meu marido, parado como um cervo assustado, assiste tudo e então diz calmamente: não, mãe, ela está certa. Você está sendo tolo, acho melhor você ir embora. Ele então pediu desculpas ao pai, que disse: acho que o jantar estava ótimo. Depois se virou para mim e disse: peço desculpas pela nossa intromissão. Eu me sinto o maior idiota do mundo agora. Meu marido está em silêncio, obviamente perturbado. O pai dele ligou de novo e pediu desculpas, mas a mãe dele se recusa a falar com o filho. Eu sou o idiota? O veredito: não é o idiota. Agora vejamos os comentários mais votados. Patterson 2384 diz: não é o idiota. Esse surto é o principal sinal de uma sogra abusiva e narcisista. Seu marido deveria fazer terapia. Quanto antes, sozinhos e juntos, para garantir alinhamento sobre o futuro. Ron F. Tissunai Swanson diz: a reação do sogro a tudo isso diz muito. Todos sabem que a sogra é dramática, até o marido dela. Ele não se ofendeu por você tê-los expulsado. Por quê? Provavelmente não é a primeira vez que são expulsos por causa das atitudes dela. Seu marido ficou do seu lado porque conhece a mãe dele e sabe como ela é. Você não é o babaca. Pink Abacaxi diz: você não é o babaca. Equador, sério? Não comer assado de porco? Porco é nossa comida nacional. Essa senhora é maluca das ideias e não vale tanto drama. Bom por se impor. Além disso, quero dizer que ela está falando besteira. Seu noivo é tão especial para merecer sua mão em casamento? Ninguém faz isso hoje. Nem os mestiços, nem os indígenas. Velha maluca. Eu concordo com esse último comentário. Aquela não é uma velha maluca. Não sei se seu marido precisa ir para a terapia se ele já consegue se impor diante da mãe dele. Mas, sabe, isso é com vocês. De qualquer forma, sua sogra é maluca. Só cuide para que seu marido não seja afetado e siga em frente. Ela não vale a pena. Vamos passar para o próximo post. Este aqui é do usuário FreeDeals, por que não?
Eu sou o babaca por pegar toda a comida grátis que vem com as refeições que não são minhas. Tem um restaurante perto do meu trabalho, do qual eu sou sócio. Eles lançaram aplicativos para membros que, como parte de uma promoção, recentemente permitem que você gire a roleta uma vez por dia para ganhar cupons de vários pratos grátis por refeição. Meus colegas quiseram comer nesse restaurante hoje, e como de costume, eu virei o entregador e fui até lá com uma lista de pedidos de refeição de 6 pessoas. Após confirmar que tinha 6 cupons na conta, resolvi resgatá-los de uma vez. Peguei 2 bebidas, uma sobremesa e 3 acompanhamentos dos 6 pedidos de refeição dos meus colegas. Eles vêm em pequenas porções e 6 deles são suficientes para um bom almoço grátis. Quando voltei ao escritório com a comida, um colega perguntou sobre a comida grátis e disse que resgatei com minha conta, então era tudo meu. Ele protestou dizendo que eu não devia pegar comida grátis dos pedidos deles, pois não comprei nada e que deveria ser compartilhada. Insisti em ficar com elas, já que eu não tinha pegado nada pra mim e ficaria com fome. Meus colegas ficaram me olhando estranho pelo resto do dia, mas nenhum deles disse mais nada. Eu sou o babaca? Sim, elas só são grátis com compras, mas eles não teriam ganhado mesmo sem eu resgatar. Apesar disso, admito que aproveitei uma refeição grátis. O veredito, você é o babaca. Vamos conferir os comentários mais votados e uma breve edição do autor. O Web Thunderquack diz, você é o babaca. Tecnicamente, qualquer coisa grátis na compra é para as pessoas que pagam pela comida, e realmente faz você parecer mão de vaca não pagar nada para si mesmo e ficar só com os brindes. Minha mente volúvel pergunta, todos pagam suas refeições, mas você usa sua assinatura para receber recompensas das refeições que não pagou? Eles basicamente compraram uma refeição grátis para você. Isso não está certo. Você é o babaca. SRK diz que você não é o babaca. Se eu for pegar o almoço para todo mundo e pagar com meu cartão de crédito que dá cashback, eu não vou dividir isso com todo mundo. De certa forma você foi o babaca, pois não pagou nada e o dinheiro era deles. Você não deveria ter usado sua conta para comprar a comida deles com o dinheiro deles. Se não houvesse comida grátis, esse seria o resultado. Sem comida grátis. Você teria que pagar pela sua comida. Pode-se dizer que, por ter feito a entrega da comida, você teria direito, mas poderia simplesmente recusar. Não vou entregar a comida. Você poderia ter avisado antes sobre o resgate e ficaria com todos os benefícios. Agora vamos analisar a edição. Percebo que muitos se perguntam por que não contei para eles desde o começo. Não estava escondendo deles, só decidi de última hora ao ver quantos cupons tinha. Pensei que, já que eles não teriam conseguido de qualquer forma se estivessem presentes, eu poderia economizar dinheiro usando os cupons. Eu não estava pensando muito profundamente e isso pode ter sido uma decisão boba. Obrigado, pessoal, por me explicarem. Vamos para a próxima postagem, do usuário Morcidewa. Eu sou o babaca por não permitir que minha vizinha com deficiência estacione na minha garagem e mandar rebocar o carro dela, mesmo o antigo dono permitindo. Comprei uma casa há alguns meses e me mudei no mês passado. O antigo dono, um senhor simpático que não podia mais viver só, decidiu vender a casa e se mudar para a filha. Só para esclarecer, usei deficiente, entre aspas, porque a senhora é apenas muito acima do peso, e não sei se isso é considerado deficiência. Agora, aparentemente, ele vinha permitindo que sua vizinha deficiente usasse a entrada da garagem dele, principalmente porque as vagas na rua são extremamente limitadas e as poucas que existem são praticamente ocupadas instantaneamente. O que digo é que sem garagem você precisa estacionar pelo menos 5 minutos a pé, e isso na melhor situação. Eu não sabia disso, então fiquei surpreso ao ver um SUV grande na minha garagem ao me mudar. Tive que bater em várias portas perguntando de quem era o carro, pois os carregadores não podiam ficar parados na rua movimentada por muito tempo. Descobri que era o carro da vizinha, então depois de uns bons 10 minutos batendo, uma senhora enorme e extremamente irritada abriu a porta. Eu disse para ela mover o carro e ela imediatamente começou a discutir, dizendo que o vizinho tinha dito que estava tudo bem. Falei para ela que ele e eu nos mudamos, que não está tudo bem, e que ela precisava tirar o carro para os carregadores descarregarem minhas coisas. Ela fez isso de má vontade, acabei vendo ela voltando meia hora depois, completamente suada. Agora, alguns dias depois voltei ao trabalho e veja só, o SUV estava estacionado na minha garagem de novo. Eu vou lá de novo, passo 20 minutos batendo na porta antes dessa senhora abrir a porta de novo, visivelmente irritada. Digo para ela tirar o carro, minha garagem não é estacionamento. Ela protesta dizendo que os tornozelos dela não aguentam andar essa distância e afirma que eu posso andar facilmente.
Eu digo pra ela que, embora isso possa ser verdade, é a minha droga de garagem e eu quero estacionar lá. De novo, ela tira o carro. De novo, meia hora depois, vejo ela encharcada de suor voltando pra casa. Bem, aconteceu de novo uma semana atrás, e dessa vez ela não abriu a porta. Cansei disso e mandei guinchar o SUV dela. Claro que ela veio até minha casa gritar comigo. Pedi que ela saísse do meu terreno na hora. Dias depois, instalei uma cerca pequena com cadeado para evitar que isso se repetisse. Desde então, venho recebendo olhares feios dela e de outro vizinho, e quando contei para minha mãe, ela disse que eu deveria ser mais gentil com as pessoas. Também me sinto mal, afinal dá pra ver que ela tem dificuldade para caminhar. Será que sou o babaca? Veredito, não é o babaca. Agora vejamos os comentários mais votados. Puppies for Press 2021 disse, não é o babaca. Simples assim? Ela deveria conseguir uma vaga para deficientes designada para ela, se isso realmente for um problema tão grande assim. Autor do post responde, não sei bem como funciona, mas duvido que isso daria esse direito a ela. Team Leader Minob diz, você não é o babaca? Você comprou uma casa com entrada de garagem? Ela é sua. Se ela for realmente deficiente, pode entrar em contato com a prefeitura para pedir que designem uma vaga de estacionamento para pessoas com deficiência. Se ela tivesse o cartão de deficiente, poderia usar. Sem ele, está invadindo propriedade. Northern Lead Up diz, você não é o babaca, essa é sua casa e garagem. Você pediu várias vezes de forma educada, mas ela te ignorou. A situação dela não é culpa sua e não é seu problema para resolver. Concordo totalmente. Sua casa e garagem são suas, e o estado ou peso dela não é seu problema. E sim, você poderia ser mais gentil se ela também fosse, mas ela não é. Ela só tentou se aproveitar de você, e depois gritou com você tentando se fazer de vítima. Não, você não é o babaca. Vamos passar para a próxima postagem. Este é do usuário Throwaway Faca 5. Sou eu o babaca por me recusar a levar os pais do meu noivo de férias com a gente? Homem de 27 anos, vendi meu apartamento e somei o dinheiro às minhas economias para comprar uma casa sozinho antes do casamento com meu noivo. Tenho diploma de arquitetura, mas não encontrei emprego na área onde moro. Tem sido difícil. Finalmente tive a chance de trabalhar para uma empresa privada que literalmente dificulta a minha vida. Não é exatamente o que eu queria, mas é uma maneira decente de ganhar dinheiro. Minha noiva está morando com os pais dela no momento e nós concordamos em morar juntos depois que eu comprar uma casa. O problema é que não consigo acompanhar as exigências da minha noiva. Ela também tenta envolver os pais dela em tudo o que a gente faz, já que moram juntos, então ela acha que pode incluí-los. Quando vendi meu carro, ela perguntou se eu ia convidar ela e os pais para um restaurante. Ela chegou a pedir minha ajuda financeira para o pai dela quando ele teve problemas de dinheiro. Ela se recusa a planejar o casamento sem consultar a mãe até nos menores detalhes. É irritante, mas eu não quero parecer que estou sendo maldoso ou algo assim, então eu simplesmente deixo. Ela quis que viajássemos no fim de semana após eu vender o apartamento. Concordei e falei que também ia reservar o resort para nós dois e passar o fim de semana lá. Ela ficou super animada. Ontem à noite, ela me ligou perguntando se eu podia incluir os pais dela, já que passaram um ano inteiro sem sair. Para ser sincero, eu fiquei surpreso porque já tinha tirado dinheiro suficiente da minha conta para essa viagem e simplesmente não tenho condições de pagar a estadia dos pais dela. Além disso, essas férias eram para ser só para nós dois. Ela disse que sentiu pena dos pais e já tinha contado isso para ele. Fiquei bravo e perguntei por que ela fez isso, como se já tivesse decidido e só estivesse me avisando que eu pagaria a estadia dos pais delas. Falei que se ela não pedisse desculpas, as férias seriam canceladas. Ela se chateou, tentou me convencer a mudar de ideia e depois disse que eu deveria pedir desculpas aos pais dela. Ela gritou comigo e a gente não se falou mais desde aquela discussão. Ela está exigindo que eu vá até a casa dos pais dela para conversar com eles, provavelmente numa tentativa de fazer com que eles me convençam a dizer sim, mas eu disse para ela que não tinha motivo para ir até os pais dela, já que foi ela quem decidiu convidá-los sem me avisar. Eu sou o babaca? O julgamento é, não é o babaca. Agora vamos dar uma olhada nos comentários mais votados. Sara Boba Sem Graça, diz, não é o babaca. Acho que você deveria repensar esse relacionamento. Além de sempre envolver os pais, o que provavelmente não vai parar, ela também te trata como um caixa eletrônico. Sempre que você vende algo, o dinheiro já está pronto para ser gasto por você. Se vocês vão se casar, por que precisa comprar a casa antes? Por que ela não ajuda a pagar uma culpa da entrada da casa onde vai morar? Por que ela pede sua ajuda financeira aos pais dela se você já teve dificuldade para achar emprego na sua área? Ela se preocupa, de alguma forma, que o emprego que você conseguiu está tornando sua vida mais difícil.
Vocês dois já conversaram sobre se mudar para algum lugar com melhores oportunidades para você? Não parece que ela se importa com você. Parece que ela tá te usando para financiar a vida dela e dos pais dela. Legal. Tomate 5868 diz, abre aspas. Ela quis saber se eu ia convidar ela e os pais para jantar fora. Se recusa a discutir o planejamento do casamento sem voltar para a mãe dela para os menores detalhes. Ela já contou para eles sobre isso. Me disse que eu é que preciso pedir desculpas para os pais dela. Ela exige que eu vá à casa dos pais dela para conversar. Fim da citação. Você já pensou em ver suas próprias palavras reunidas? É essa a vida que deseja? Essa é a dinâmica que você realmente quer assumir? Não, você não é o babaca aqui, mas pelo amor de Deus, vai ser se ignorar todos esses sinais de alerta e ainda decidir se casar com essa família. Você não é o babaca, mas sua noiva ou namorada precisa de um choque de realidade. Como eu disse antes, normalmente não sou do tipo que fala pra terminar. Mas nesse caso, eu realmente daria uma boa olhada no relacionamento e na dinâmica familiar antes de seguir com o casamento. Essa é do usuário Cereja Sabor Roxo. Eu sou o babaca por me recusar a comprar comida para qualquer pessoa da minha casa agora? Todo mundo come a minha comida. Se sobra comida ou tem comida de fora, meu pai e minha irmã vão pegando até sobrar só um pouquinho para mim. Se eu compro comida e deixo na geladeira até a hora da refeição, eles perguntam um pro outro se podem comer. Por exemplo, eu tinha um sanduíche. Eu comi metade e literalmente anunciei: vou guardar isso para o jantar quando eu voltar para casa. Todos reconhecem o que eu disse. Chego em casa e sumiu. Pergunto onde está. Minha mãe disse que minha irmã comeu. Eu perguntei por que ela comeu. Ela disse que nossa mãe falou que ela podia. Então eu voltava e perguntava para nossa mãe, porque ela disse para minha irmã que ela podia comer. E ela dizia: eu não achei que você quisesse. Comecei a deixar bilhetes na minha comida, mas sempre dizem: ops, desculpa, não vi o bilhete. Ou então: é que eu estava com tanta fome, mas tem outra coisa na geladeira. Não é que nossos pais não comprem mantimentos, mas eu trabalho tanto que quando consigo sentar e aproveitar a comida, a maior parte já acabou. Não importa quem compra os mantimentos, é igual até quando sou eu. Então agora eu me recuso a pagar pela comida de qualquer um, nunca mais. Estou muito frustrado. Eu chorei um pouco porque estou cansado de toda a comida acabar. Estou com tanta fome e quando penso em comida gostosa em casa, ela some. Ultimamente só tenho comido sanduíches de mortadela e miojo de 99 centavos. Claro, todo mundo na minha família acha que estou sendo mesquinho e imaturo. Minha irmã está chateada porque ganha cerca de $30 por semana no trabalho. Tem 15 anos e eu ganho quase 10 vezes mais. Eu não acho que estou sendo imaturo. Essa é a única maneira que consigo pensar para fazer meu ponto de vista ser entendido. Dito tudo isso, eu estaria mentindo se dissesse que não me sinto um pouco culpado. Eu sou o babaca? O veredito é: não é o babaca. Agora vejamos os comentários mais votados. Alissa 2579 diz: não é o babaca. Você deveria comprar uma mini geladeira para deixar no seu quarto. Empty Flounder diz: não é o babaca. Você não disse quantos anos tem, mas você consegue se mudar, comprar uma geladeira e colocar no seu quarto com um cadeado. Sua família aqui está sendo mesquinha e imatura, e para ser sincero, não tem nenhum respeito por você. Sério, compre um frigobar aqui na Austrália, coloque um cadeado e deixe no seu quarto. Assim, pelo menos sua comida e outras coisas não vão sumir. O autor responde: tenho 21 anos, estou seriamente considerando comprar isso. Acho que eu só estava me perguntando se eu estava sendo igualmente imaturo ou mesquinho. Revendedor Eletrônico 71 diz: não é o babaca. Sinto muito por você. Ninguém deveria ter que passar por essa situação em que não pode nem chegar em casa e aproveitar a comida que comprou para si mesmo com seu próprio dinheiro. Se fosse ocasional, tudo bem, mas como está acontecendo repetidas vezes, sua reação faz sentido. Embora você não seja o errado, esteja preparado para alguma reação negativa dos seus pais e da sua irmã. Isso pode acontecer, e se você se preparar agora, será melhor. Por outro lado, muito provavelmente nada vai acontecer, então você está tranquilo. Bom dia, autor do post, espero que você coma sua comida depois. Autor do post responde: minha irmã já está realmente irritada com isso, porque ela está tentando economizar para comprar um espelho de corpo inteiro ou sei lá, e meu pai acha que estou sendo infantil sobre isso. Minha mãe se sente mal por esquecer que é a minha comida, mas isso acontece com muita frequência. Edição do autor do post. Agradeço sinceramente a todos que tiraram um tempo para responder. Mesmo irritado e frustrado, também me preocupava em estar sendo bobo, imaturo e exagerado.
Vou comprar uma geladeira pequena para guardar comida no quarto. Obrigado novamente. Edit 2. Por favor, parem de sugerir que eu coloque algo na minha comida ou envenene minha família. Última edição. Obrigado a todos pelas mensagens e ideias sobre como seguir com isso. Acho que não posso ter uma geladeira pequena, mas pretendo comprar uma caixa com tranca para a geladeira e encontrar um esconderijo no meu quarto para lanches não perecíveis e coisas do tipo. Chegar a esse ponto é constrangedor, mas acho que vocês têm razão. Seus comentários me fizeram ver que tenho problemas mais profundos do que minha família comer minha comida. Meu pai e minha irmã têm problemas de sentimento de direito, e minha mãe acaba permitindo isso por ser tão passiva. Vou pensar em maneiras de me impor de forma eficaz. Obrigado por dedicarem tempo para apoiar e aconselhar. Mesmo sem obrigação, isso significa muito para mim. Autor do post, acho que você está absolutamente certo com sua última edição. Sua família é que tem um problema aqui, especialmente seu pai e sua irmã. Sua mãe é exatamente como você disse, passiva em relação a isso. Então sim, você definitivamente não é o babaca. Então vamos continuar com a atualização para ver como o autor do post lidou com essa situação. Olá. Como muitos foram gentis em dar conselhos sobre como lidar com isso, decidi trazer uma atualização para vocês. Decidi não comprar uma mini geladeira para meu quarto, mas adquirir uma pequena grade para a geladeira da família guardar minhas sobras. Minha mãe acha isso ridículo, mas aceita. Meu pai, para ser sincero, surpreendentemente achou hilário. E isso deixou minha irmã muito irritada, porque ela achou que eu estava exagerando. Quanto ao resto, fui ao Target e comprei uma caixa organizadora para guardar meus lanches e coloquei em um lugar seguro no meu quarto. Os comentários de muitas pessoas me fizeram perceber que o meu problema era muito maior do que minha família comer minha comida. Então, no jantar, conversei com todos de uma vez sobre como me sentia em relação ao roubo de comida deles. Minha mãe imediatamente demonstrou arrependimento e eu realmente acredito que ela se sente mal. Ela se ofereceu para repor a comida imediatamente, mas disse que estava tudo bem e não quero compensação. Eu só queria parar. Meu pai, não tenho certeza se ele se sente mal, mas eu lembrei a ele que, dos dois, eu sou o único que realmente sai de casa e trabalha em pé. Eles trabalham de casa, então eu acho que tenho o direito de ter minha própria comida sem me preocupar que ela vai desaparecer. Ele pareceu entender o recado. Minha irmã não gostou disso. Vou poupar os detalhes, mas foi um desabafo longo e barulhento sobre como ela não come tanta da minha comida assim e que eu estava começando a irritá-la. Eu não como tanta quantidade quanto o resto da minha família. Parece que, como eu não estou comendo agora, ela achou que podia comer no meu lugar. Minha mãe tentou me ajudar a explicar meus sentimentos, mas ela gritou ainda mais e saiu furiosa. A atitude dela é outro problema para resolver em outro dia. No final das contas, estou muito confiante de que a situação foi resolvida. Fico feliz por ter conseguido comunicar com sucesso aos meus pais como me sinto e por agora ter um sistema em que posso realmente comer a comida que compro sem me preocupar que outra pessoa a pegue. Mais uma vez, obrigado a todos que deram conselhos e apontaram qual era realmente o problema. Bom, autor do post, isso é ótimo. Problema resolvido, então nada mais de problemas com comida. A única coisa que eu acrescentaria é que, como você disse, a atitude da sua irmã é um grande problema e ela precisa mudar de atitude ou vai ter problemas na vida. O principal problema aqui é que eu sinto que ela não tem nenhuma tolerância à frustração. Aparentemente ninguém nunca disse não pra ela, e ela é uma garota mimada. Eu ousaria dizer que sua irmã não tem nenhuma tolerância à frustração e isso é por causa da criação. Parece que nunca disseram não pra ela quando criança, então sempre consegue o que quer e acha que pode pegar as coisas dos outros, como sua comida. É uma coisa boa que você tenha comprado aquele cofre, porque isso estabelece um limite que ela não pode ultrapassar. Aparentemente ela não respeita os limites dos outros, mas eu imagino que quando alguém ultrapassa um limite dela, ela faz o maior escândalo. Você resolveu seu problema, agora a atitude da sua irmã é responsabilidade dos seus pais. Parabéns, autor do post, espero que agora aproveite sua comida. É isso para este vídeo. Veja outros vídeos do meu canal que você pode gostar. Agora, não se esqueça de curtir e se inscrever, e eu vejo vocês no próximo vídeo.